66 livros, escritos ao longo de 1500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em 3 continentes e em 3 línguas distintas. Reis, pescadores, profetas, médicos, pastores. Para muitos, a Bíblia parece uma biblioteca confusa. Uma coleção de histórias, poemas, leis e profecias aparentemente desconexas. Você lê sobre a criação, de repente está em um livro de leis, depois em canções de amor e termina com visões apocalípticas. É fácil se perder. Mas e se essa confusão for apenas aparente? E se a Bíblia não for uma biblioteca, mas um único livro? Uma obra-prima de engenharia literária, com uma arquitetura secreta projetada por uma única mente que conecta cada livro, cada história. E cada profecia a um único ponto central? Neste vídeo, nós vamos te entregar o mapa. Vamos revelar a estrutura oculta da Bíblia, um design tão perfeito e intrincado que prova que ela não é apenas um livro de homens, mas a palavra, inspirada de Deus. E no centro de tudo, você encontrará uma pessoa. Contextualização. O problema da biblioteca. Vamos ser honestos. A forma como a nossa Bíblia está organizada pode ser um obstáculo. Ela não está em ordem cronológica. Os livros proféticos estão misturados. As cartas de Paulo não estão na ordem em que ele as escreveu. Nós abrimos em Gênesis, que começa bem. Depois, Êxodo, Levítico. E é em Levítico que muitos desistem. É um livro de leis e sacrifícios que parece distante e irrelevante. Pulamos para os Salmos. Para ter um alívio, depois tentamos um profeta como Isaías e nos sentimos sobrecarregados. Essa experiência fragmentada faz com que a maioria dos cristãos conheça apenas ilhas da Bíblia. As histórias da escola dominical, alguns salmos, os evangelhos, mas eles nunca viram a ponte que conecta todas essas ilhas em um único continente. O problema é que, ao vermos a Bíblia como uma coleção de livros separados, perdemos a metanarrativa. A grande história que está sendo contada do começo ao fim. Toda grande história tem uma estrutura, um começo, um desenvolvimento com um conflito central, um clímax e uma resolução. A Bíblia também tem. E quando você entende essa estrutura, cada livro, por mais estranho que pareça, encontra seu lugar perfeito no quebra-cabeça. A revelação, a arquitetura divina. Primeira parte. A estrutura da grande história. A metanarrativa da Bíblia pode ser resumida em 4 atos principais, como uma grande peça de teatro. Ato 1. A criação. Gênesis 1 a 2. Deus cria um mundo perfeito e a humanidade à sua imagem para viver em comunhão com Ele. É o era uma vez da nossa história. O mundo como deveria ser. Ato 2. A queda. Gênesis 3. A humanidade, enganada pela serpente, se rebela contra Deus buscando autonomia. O pecado entra no mundo, quebrando nosso relacionamento com Deus, uns com os outros e com a própria criação. É o conflito central, o problema que toda a Bíblia, a partir daqui, vai tentar resolver. Ato 3. A redenção. Esta é a parte mais longa da história, que vai de Gênesis 4 até o Apocalipse. É o plano de resgate de Deus. Ele não abandona sua criação, mas inicia um longo e paciente processo. Para redimi-la, ele chama Abraão e promete que, através de sua família, todas as nações seriam abençoadas. Ele resgata Israel da escravidão. Ele dá a lei para mostrar sua santidade e a nossa necessidade de um Salvador. Ele envia profetas para lembrar o povo da promessa. E tudo isso culmina no clímax da história, a vinda de Jesus Cristo. Ele vive a vida que não conseguimos viver, morre a morte que merecíamos morrer e ressuscita, derrotando o pecado e a morte. A redenção é conquistada. Ato 4. A restauração. É a resolução final.
A redenção garantida por Cristo é então aplicada pelo Espírito Santo através da Igreja. E a história termina como começou, com um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita com seu povo redimido para sempre. A criação não apenas restaurada, mas glorificada. Criação, queda, redenção, restauração. Cada livro da Bíblia se encaixa em algum lugar desta grande história. Levítico é parte do plano de redenção, mostrando como um povo pecador poderia se aproximar de um Deus santo. Provérbios é a sabedoria para viver no mundo após a queda. Apocalipse é a visão da restauração final. Tudo está conectado. Segunda parte, o fio condutor, a semente da mulher. Mas como Deus conecta essa história por mais de 1500 anos? Ele usa um fio condutor, uma promessa que, uma vez plantada, cresce ao longo de todo o Antigo Testamento. Volte para Gênesis 3, logo após a queda. Deus amaldiçoa a serpente e faz uma promessa misteriosa, conhecida como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa central. Um descendente da mulher, um filho especial, viria para esmagar a cabeça da serpente, o autor do mal. A partir daqui, o Antigo Testamento se torna a história da busca por essa semente. A linhagem começa de Sete a Noé, a Sem, até chegar em Abraão. Deus refina a promessa. A semente virá da sua família. A linhagem continua de Isaque a Jacó, a Judá. A promessa se afunila, a semente virá da tribo de Judá. Séculos depois, o rei Davi surge, e Deus faz uma aliança com ele, refinando ainda mais a promessa. A semente será um descendente seu, um rei cujo trono será estabelecido para sempre. Os profetas então adicionam detalhes incríveis sobre esse rei vindouro. Isaías diz que ele nasceria de uma virgem e seria chamado de Deus conosco. Miqueias diz que ele nasceria em uma pequena cidade chamada Belém. Zacarias diz que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Daniel prevê a data aproximada de sua morte. O Antigo Testamento inteiro se torna um grande trailer para a chegada desse rei. Ele prepara o mundo, criando uma expectativa, uma ânsia pela semente prometida. E então, após 400 anos de silêncio, um anjo aparece a uma jovem virgem da linhagem de Davi, da tribo de Judá, descendente de Abraão. E o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, provando que Jesus é o cumprimento de tudo o que veio antes. Ele é a semente. Terceira parte, o design literário, a Bíblia como um espelho. A prova final da arquitetura divina não está apenas na história ou na profecia, mas no próprio design literário. A Bíblia é construída como um grande quiasmo, uma estrutura literária em forma de espelho, onde o fim reflete o começo e tudo aponta para o centro. Veja as correspondências. Gênesis, o primeiro livro, nos mostra a humanidade sendo expulsa de um jardim por causa de uma árvore, a do conhecimento, e o acesso à árvore da vida sendo bloqueado. Apocalipse, o último livro, nos mostra a humanidade redimida sendo convidada a entrar em uma cidade-jardim para comer da árvore da vida. Em Gênesis, o pecado leva à primeira morte. Em Apocalipse, a morte é a última coisa a ser destruída. Em Gênesis, vemos o casamento do primeiro Adão com sua noiva, Eva. Em Apocalipse, vemos o casamento do último Adão, Cristo, com sua noiva, a Igreja. A história começa em um jardim e termina em uma cidade-jardim. Começa com uma aliança quebrada e termina com uma festa de casamento. Essa estrutura espelhada continua. O Êxodo conta como Deus resgatou seu povo da escravidão para formar uma nação.
O livro de Atos conta como Deus, através de Cristo, resgatou um novo povo de todas as nações para formar a Igreja. Os livros históricos, Josué a Esther, contam a história da nação de Israel, suas vitórias e fracassos. As epístolas, Romanos a Judas, contam a história da nova nação, a Igreja, suas vitórias e seus desafios. E o que está no centro exato desse grande espelho, o ponto de virada de toda a história? Os Evangelhos, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento se inclina para a frente, em direção à cruz. Tudo no Novo Testamento olha para trás, para a cruz. A cruz não é apenas o centro da história, é o centro da própria estrutura literária da Bíblia. É a obra-prima de um único autor. Sabedoria final. Quando você entende essa estrutura, a Bíblia se transforma. Levítico deixa de ser um livro de regras estranhas e se torna um manual que nos faz ansiar por Jesus, o sacrifício perfeito. As genealogias deixam de ser listas de nomes chatos e se tornam o mapa do tesouro que prova que Deus cumpre suas promessas. Os profetas deixam de ser confusos e se tornam a trilha sonora que anuncia a chegada do Rei. Você percebe que nenhum dos 40 autores poderia ter planejado isso. O autor de Gênesis não conheceu o autor de Apocalipse. Isaías não combinou sua profecia com Mateus. A complexidade, a unidade e a consistência da Bíblia, escritas ao longo de 15 séculos, são talvez o maior milagre de todos. É a assinatura digital do seu autor divino. Ler a Bíblia não é mais sobre encontrar versículos isolados para nos sentirmos bem. É sobre encontrar nosso lugar na maior história já contada. A história de um Deus que nos amou tanto que entrou em nosso caos para nos levar para casa. Chamada para a ação. Qual parte dessa estrutura divina mais te surpreendeu? Foi a metanarrativa, o fio condutor da semente ou o design em espelho? Eu adoraria ler sua resposta nos comentários. Se este vídeo te deu uma nova apreciação pela palavra de Deus e te ajudou a ver a big picture, a melhor forma de nos dizer isso é deixando o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam entender a unidade das Escrituras. E se você quer continuar essa jornada, descobrindo os tesouros escondidos em cada livro da Bíblia, inscreva-se no Minuto do Figo e ative o sino. Nossa missão é te dar as ferramentas para você ler e amar a palavra de Deus como nunca antes. Compartilhe este vídeo. Imagine quantos amigos seus poderiam ter sua fé fortalecida ao perceberem que a Bíblia que eles têm na estante é, na verdade, uma obra-prima perfeitamente arquitetada. Tela final. Foi uma honra explorar a arquitetura da palavra com você. Que seus olhos sejam abertos para ver Jesus em cada página. Até o próximo vídeo.